Olá a todos, bem-vindos de novo ao AWS na Prática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Machine Learning e Inteligências Artificiais. Hoje estou com o Rafael Almeida aqui, também conhecido como Rafa. Bom, Rafa? Tudo bem. Boa. A ideia hoje, né, Rafael, a gente passar um pouquinho sobre os serviços, principalmente de Machine Learning, né, principalalmente sobre o SageMaker, né? Sim, exatamente. O SageMaker, como eu falei, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de Machine Learning e é um serviço que facilita bastante a vida de todos os desenvolvedores, os cientistas de dados, os engenheiros de dados que querem construir um modelo de Machine Learning em si, utilizando o próprio algoritmo, tanto os algoritmos disponibilizados pelo serviço, mas até um outro algoritmo que seja desenvolvido pela própria pessoa, então que ela possa utilizar algoritmos terceiros também que ela queira incluir ali, usando os principais frameworks que são usados no mercado, como o MXNet, o PyTorch, o TensorFlow. O SageMaker, ele facilita bastante a vida de quem quer construir e gerenciar modelos de Machine Learning dessa forma. Legal demais. E, bom, enfim, eu e você somos arquitetos, né? E a gente fala com muitos clientes, né? Mas hoje, você que tem mais essa especialização de Machine Learning, né? O que faz uma empresa, geralmente, começar com esse processo de querer desenvolver um modelo? É uma solução específica que eles querem construir? É um problema muito específico que eles não conseguem resolver e que aí acabam indo para um modelo? Como é que funciona? Olha, Gustavo, eu acho que é um pouco de cada uma dessas coisas que você mencionou, sabe? Acho que, primeiro de tudo, trabalhar com Machine Learning é algo que começa com uma necessidade de negócio. E, em geral, as empresas têm ali algumas características que mostram que elas possam começar a buscar ou que elas possam resolver algum desses problemas de negócio utilizando Machine Learning. Um exemplo que eu tenho para dar é até mesmo a experiência do usuário. As empresas hoje em dia elas vivem num mundo muito competitivo, né? Com o mundo digitalizado, as pessoas e seus clientes, mesmo que sejam outras empresas, elas utilizam plataformas digitais para aplicativo, ou aplicações na web. E para melhorar a experiência que os clientes, que os usuários têm para a plataforma, muitas das vezes essas empresas usam Machine Learning para construir uma feature que seja um pouco mais direcionada para o caso de uso daquele usuário, para o histórico de consumo e de uso que ele possa ter em determinada plataforma, que é inclusive uma das finalidades que Machine Learning é tão utilizada pelas empresas. Além também de ser uma ferramenta que melhora o negócio das empresas em si, dentro ali de casa. Que você consegue, a partir dos dados que são gerados ali diariamente pelas empresas, você consegue gerar informação e utilizar esses dados para fazer uma série de previsões ali para o negócio, inclusive até mesmo de visualizar novos produtos que, se não fosse ali a partir de uma análise de dados e de inferências realizadas a partir desses dados históricos, essas empresas não conseguiriam fazer. E também tomar decisões mais acertadas para o negócio a partir desse dado bem trabalhado que essas empresas produzem ali todos os dias. Legal. Mas, geralmente, então, o primeiro passo, geralmente quando as empresas vêm, elas têm dados, né? Hoje a gente vive, né? Enfim, a gente vive no mundo de dados, né? Então, tudo gera dados. E o primeiro passo seria ter esses dados, né? E a partir deles querer tirar novos insights. Sim, né? Exatamente. Legal demais. Como a gente sempre gosta de falar, né? Eu acho que os dados hoje, eles são o ouro do século XXI, né? Assim, a empresa que domina bem os dados e trabalha bem os dados, não só com Machine Learning, mas também trabalhando com outras tecnologias de Big Data, de Analytics, elas conseguem ir além a tal ponto que até alguns anos atrás isso não era tão popularizado, isso não era possível da mesma forma como a gente tem hoje em dia, né? Com os recursos que a gente tem, com os serviços que a gente tem. E até mesmo falando sobre serviços, a AWS ela tem uma série de serviços voltados para empresas com características diferentes, né? Então, desde aquelas empresas que já têm um cientista de dados bem formado, que já conhece a área, já conhece os frameworks há muitos anos, a AWS ela tem serviços para esse tipo de empresa, com esse tipo de pessoal, e até mesmo aquelas empresas que não têm um desenvolvedor, ou um cientista, um engenheiro de dados com conhecimento de Machine Learning, mas que ainda assim gostaria de utilizar um serviço parecido, elas já podem também contar com serviços gerenciados para esse propósito. Porque um dos problemas, né, principalmente, é esse ciclo, esse ramp-up no mundo do machine learning, né? Então, o cara vai fazer um modelo, mas
poxa, tem todo um ciclo de estudo, né, de aprendizado de linguagens, etc. Você precisa ter alguém para entender aqueles dados. Depois enfim, a gente vai falar sobre preparação de dados, etc. Mas tem uma parte de você olhar esses dados, estruturar eles, né, para um treinamento, né, enfim, então tem tudo isso, né? Sim. E saber que, enfim, a AWS como provedor ali de serviços de nuvem tem muitos serviços que muitas vezes os clientes não sabem, né? E são muito mais 3, 4 cliques você consegue utilizar, porque muitas vezes eles já têm um modelo pronto, né? Então a gente já se encarregou de construir esse modelo para os clientes. Então, por exemplo, né, muitos dos nossos clientes usam, por exemplo, o Recognition, né? Sim. O Recognition no final do dia são uma série de modelos, né, que já foram treinados, só que para você não ter que criar esse modelo, ter o dataset, tudo isso para você fazer o treinamento, já tem tudo pronto. Eu só uso as APIs do serviço e só obtenho o resultado, né? Sim, exato. E mesmo que você queira reconhecer uma determinada imagem, ou determinadas classes de imagem, com o Recognition é muito simples você trazer as suas próprias imagens, deixar com que o modelo treine utilizando tanto as APIs do serviço quanto também a própria console da AWS, de forma muito mais simples, muito mais rápida, muito mais prática. Você já consegue treinar o modelo a partir desses dados que as empresas podem trazer de dentro de casa também. E só fazendo parênteses, o Recognition é um serviço gerenciado da AWS de visão computacional. Então você pode reconhecer entidades em vídeos, em imagens, reconhecer personalidades, entre outros itens que você consegue também utilizar a partir desse serviço. É um ótimo exemplo de um serviço gerenciado da AWS. Uma curiosidade também, né? Se você vai assistir um filme no Prime Video ou alguma coisa, tem aquele X-Ray dentro das séries, dentro dos filmes que mostram os personagens que estão em tela. Aquilo ali, no final das contas, é um Recognition, né? Rodando, que faz uma análise frame a frame, né? Então, no caso do Recognition Video, o que ele faz é quebrar aquilo, né, em frames e faz a análise por imagem, né? E aí ele consegue entregar ali ele usa de reconhecimento de personalidades, né? Sim. Então, inclusive, essa API de reconhecimento de pessoas famosas, ela está disponível também no Recognition. Exato. Então, se você utiliza Recognition, é usuário, ou já ouviu falar do Recognition, saiba que tem como você utilizar, é uma feature pública para os usuários da AWS, mas que a Amazon, o Prime Video, a AWS disponibiliza para o Prime Video também para eles utilizarem. Sim. Massa demais, né? E tem aqui, né, hoje... O Rafa trouxe alguns slides também para a gente ir mostrando e deixando a conversa mais dinâmica. A gente vai fazer uma boa parte da conversa hoje também em forma de demo, né? Porque, enfim, como o assunto até é um pouco mais complexo, ele achou muito interessante, eu achei muito legal também de fazer uma demo, mostrando esse ciclo de desenvolvimento do SageMaker, né? Como que funciona, criar um modelo, utilizar um modelo, né? Então a conversa vai ser mais um pouco diferente hoje. Excelente. E hoje a gente vai falar de um serviço específico que é para aquelas empresas que queiram construir seu próprio modelo de machine learning a partir de um determinado algoritmo, de um dataset que essas empresas muitas vezes já possuem. E a gente vai utilizar um serviço que é o SageMaker, que é um serviço no qual ele é baseado no Jupyter e no Jupyter Labs, a partir de uma feature do SageMaker, que é o SageMaker Studio, o qual, a partir de uma interface única, os clientes eles já podem contar ali com uma visualização dos datasets, podem controlar também e já ter acesso a todos os... Opa! Quem sabe fazer um vídeo. E hoje, inclusive, a gente vai falar sobre um serviço em específico, que é o Amazon SageMaker, e uma feature do SageMaker, que é o SageMaker Studio, que é uma funcionalidade desenvolvida baseada no Jupyter Labs, que é muito comumente usado aí no mundo de Machine Learning, no qual a AWS desenvolveu outras features por cima do Jupyter Labs. E a partir de uma interface única, os usuários... Essa interface única, ela é uma aplicação que você instala na máquina? Ou isso é uma aplicação, é uma página na web, etc? Não, é tudo acessado a partir do navegador. Legal. Uma vez que você habilita o SageMaker Studio ali na sua conta, você já tem acesso a essa interface. Que a gente está mostrando aqui nesse slide, mas que depois, com a nossa demo, vai ficar bem mais claro de como que é a cara do SageMaker Studio em si. Legal. Entendeu? E tudo através do navegador. E direto ali pelo navegador, os clientes também têm acesso não só aos notebooks do Jupyter, com os scripts ali de feature engineering e de treinamento dos modelos, mas tem também acesso aos datasets, a outras features da AWS, como o Data Wrangler, para você fazer o processamento dos dados, fazer algumas transformações
no dataset que vai ser usado no modelo, avaliação também da qualidade ali do modelo a partir de algumas métricas que vão ser utilizadas para aquele modelo. Você pode também ter acesso ao tuning dos hiperparâmetros de cada um dos modelos a partir dos algoritmos que foram selecionados. Tudo isso a partir de uma interface única que e foi construído justamente para facilitar a vida de quem desenvolve modelos de machine learning. Ah, legal demais. Show de bola. E então a gente vamos para a demo agora. Tem mais alguma coisa? Você quer mostrar uma arquitetura, né? Sim, acho que até antes da gente mostrar a arquitetura, é importante falar que existem empresas de tamanhos diferentes e com mercados diferentes que usam serviços gerenciados da AWS. Que são desde empresas que estão começando agora no mercado, como uma startup, então pequenas e médias empresas que estão distribuídas não só aqui no Brasil, mas pelo mundo inteiro, até mesmo empresas gigantes, né, que estão listadas aí na Fortune 500. A gente está falando também de Amazon, a própria Fórmula 1 utiliza os serviços da AWS de Machine Learning, incluindo o SageMaker Studio. O legal, eu acho que, e aqui nem entra só tanto nos serviços de Machine Learning da AWS, né, mas é a coisa do Pay As You Go, né? Então, se você tiver uma empresa de um porte menor, ou você tiver uma startup que está começando, etc., mas você também quer utilizar aquelas ferramentas, como você está no modelo ali pago conforme você usa, você vai utilizar o processamento, os serviços que você estiver utilizando, né? Então, o que permite que você também não se prive de ter enfim, utilizar um ferramental ali que pode ser usado tanto por empresas grandes, mas também por empresas que estão começando, né? Sim, essa que é a vantagem ali dessa flexibilidade da nuvem, né? Eu acredito que, mais especificamente para a área de Machine Learning, é até mais assim, veemente a importância que Cloud Computing tem no desenvolvimento da área de Machine Learning, porque, como a gente sabe, né, modelos de Machine Learning, alguns desses modelos, eles têm uma performance melhor ao utilizar um hardware um pouco mais específico, que seja como a aceleração de GPUs e tudo mais. E a nuvem que possibilita que as empresas escolham exatamente o hardware que elas vão querer usar para aquele job de treinamento, então para aquelas inferências. E você pode treinar esse modelo utilizando o hardware específico que você selecionar. Uma vez que você treinar e você não precisar mais daquelas instâncias, você pode entregar de volta para a AWS e não vai ser mais cobrado por isso. Então, até mesmo o desenvolvimento da área de Machine Learning foi muito beneficiado justamente por conta dessa capacidade que a nuvem capacita as empresas de utilizar a partir das instâncias, o leque de instâncias que a AWS consegue oferecer. Legal demais, né? Porque como pensar, né, numa empresa, às vezes numa empresa pequena, média ou uma empresa grande, né, precisar criar esse monte de máquina, comprar esse monte de máquina, fazer um treinamento, fazer um teste, alguma coisa, né? Às vezes muitas vezes a gente vê também um começo, né, de um desenvolvimento de machine learning, né? E você não ter que fazer um comprometimento de comprar máquina, coisa do tipo no começo. Você tem essa flexibilidade, você sobe as instâncias, né? Dá para usar Spot, né, com SageMaker. Quem não sabe, Spot são aquelas instâncias mais baratas, né, da AWS, que funcionam ali. Você coloca um preço, um target point de quanto você quer pagar, e como não tem a AWS tem uma margem de segurança ali durante o dia, né, que os usuários não estão utilizando, e como a máquina fica ativa de qualquer forma, né, a AWS oferece isso mais barato, até 90% mais barato comparado aos modelos on-demand, né? Então você também consegue ter essa economia. Muito diferente dessa economia e flexibilidade se você tivesse que comprar essas máquinas para fazer o treinamento, às vezes fazer uma POC, né? Putz, eu preciso treinar para ver se funciona, para ver se realmente vai se adequar no meu modelo de negócio, etc. Então essa flexibilidade é excelente, né? E com o SageMaker e o SageMaker Studio, até essas tarefas de múltiplos treinamentos em batelada, treinamentos em paralelo, você consegue fazer isso também utilizando as instâncias que você selecionar e de forma muito mais rápida. Então até mesmo se você, por exemplo, quiser fazer um treinamento, vários treinamentos utilizando hiperparâmetros diferentes, é possível de você fazer esses treinamentos em paralelo utilizando a interface do SageMaker Studio. Legal. Tudo de forma muito mais simples e distribuída, né? Legal. E aqui para a nossa conversa, como você já acabou introduzindo, a gente preparou uma demo utilizando uma arquitetura que é muito comumente usada pelas empresas que estão desenvolvendo modelos próprios de Machine Learning, onde você vai ter ali o seu notebook do Jupyter, com o script do treinamento que vai ser feito ali naquele momento, com
o script também de feature engineering, de processamento dos dados. E uma vez que você treinar, você vai gerar um modelo a partir de uma determinada instância e você vai utilizar instâncias também para treinar o seu modelo. Legal. Que você vai disponibilizar para as inferências. E aqui na arquitetura, o S3 está o dataset para esse treinamento. Uhum, exatamente. Legal. O nosso dataset ele tá armazenado num bucket do S3 e uma vez que a gente treinar o modelo, os artefatos do treinamento também vão ser armazenados no S3. Os artefatos seriam os resultados. Que seriam, na verdade, alguns arquivos que representam o seu modelo e além também das imagens que vão ser utilizadas para você carregar os containers uma vez que você já treinou um determinado modelo. É importante a gente ressaltar que a AWS ela tem uma série, a AWS como SageMaker, ela tem uma série de formas de você disponibilizar o modelo que você gostaria de fazer o treinamento. Então, é importante até a gente ressaltar aqui, Gustavo, que a AWS já disponibiliza algumas formas para os clientes de como que eles vão poder utilizar aqueles modelos com o SageMaker. Então, a AWS já disponibiliza alguns containers com alguns modelos já pré-estabelecidos ali pela AWS, com alguns pacotes já pré-instalados, com alguns algoritmos já pré-configurados, que é para facilitar a vida de quem quer treinar o modelo com esses algoritmos. Você pode também disponibilizar o seu próprio script de treinamento, ou então você pode criar o seu próprio container e disponibilizar a imagem do container para que você consiga fazer o treinamento de novos modelos utilizando aquele algoritmo de forma muito mais facilitada. Aqui na nossa demo, a gente vai utilizar o algoritmo do XGBoost, que é um algoritmo muito utilizado no mercado para treinamentos de modelos de classificação, de ranking, até mesmo de regressão. E a gente vai usar também um repositório público no GitHub com um problema de predição de churn de clientes. Aqui no nosso dataset a gente está utilizando dados de uma empresa de telecomunicação que tem ali alguns dados de características de uso dos seus serviços a partir de alguns clientes, alguns dados históricos. Legal. E a gente tem um label que indica que se aquele cliente ele deixou de ser cliente dessa determinada empresa ou não. E é a partir desse dataset que a gente vai treinar um modelo de machine learning para predizer se determinados clientes com aquelas características, se eles têm o potencial de deixar aquela empresa ou não. Legal. E aqui o QR Code é para o GitHub, né? Para esse repositório do GitHub. Legal. Então quem quiser, pessoal, acessar é o GitHub da AWS, né? O próprio repositório da AWS. Isso. Então vocês podem acessar, podem escanear o QR Code e ele leva até o repositório. E aí lá vai ter as informações, vai ter o que o Rafa vai estar utilizando ali de dataset e outras coisas para fazer a demo de hoje. Tá? Exatamente. E a gente vai carregar, falando sobre o repositório, a gente vai inclusive fazer um clone direto a partir desse repositório aqui no nosso ambiente do SageMaker Studio. Legal. Então vamos fazer um cortezinho, vamos para a demo, né? Aí a gente começa a fazer. A gente coloca em tela cheia para todo mundo conseguir ver. Beleza. Massa. Mas essa aqui é a cara do SageMaker Studio. A gente conta aqui com algumas funcionalidades que eu já havia mencionado para você. A gente tem aqui o nosso notebook que já está aberto e que a gente pode clonar direto também a partir do... A gente pode clonar novos repositórios direto a partir do SageMaker Studio também. Então você pode pegar o link ali do seu repositório e já clonar aqui direto a partir do próprio SageMaker Studio, que vai clonar nos repositórios que vão ser utilizados pela ferramenta. Né? E tudo bem visual, né? Uma interface bem completa sem precisar fazer grandes coisas com linha de comando, né? Tipo. Sim, exatamente. Você pode também abrir um novo terminal. Então aqui você pode abrir tanto um novo notebook do Jupyter, você pode criar um texto em Markdown, criar um novo experimento, mas também utilizar um terminal caso seja necessário. Né? Aqui no nosso caso a gente não vai usar o terminal porque a gente já está com pacotes já pré-configurados. Nós estamos utilizando também um kernel aqui com as nossas instâncias, já com os nossos pacotes pré-estabelecidos que a gente vai usar aqui para o treinamento. A gente vai utilizar só um notebook do Jupyter dentro do SageMaker Studio mesmo. Mas aqui os clientes eles podem contar com uma série de funcionalidades, como novos experimentos, eles podem gerar e criar os experimentos a partir do próprio SageMaker Studio. Eles podem utilizar também o SageMaker Data Wrangler
para fazer algumas algumas edições ali no dado, no seu dataset, para você formatar aquele dado da forma mais devida ali para o seu modelo, e uma série de funcionalidades, todas elas utilizando essa interface integrada do SageMaker. E aqui, Gustavo, só apresentando um pouco também o nosso diretório que a gente acabou de clonar, a gente tem uma série de outros exemplos, de outros notebooks de exemplo nesse diretório, mas a gente vai usar um diretório em específico com um notebook em específico que está dentro aqui dessa parte de introdução a Machine Learning aplicado com o SageMaker. E a gente vai abrir esse diretório aqui do XGBoost Customer Churn. E dentro aqui do nosso diretório, que a gente vai usar para o nosso exemplo, a gente tem dois notebooks do Jupyter. Um notebook ele completamente limpo, sem ter nenhum output de execução aqui do nosso script, e o outro já com os outputs já exibidos ali na tela, para você ver ali quais que foram os resultados que você conseguiu obter a partir de cada célula que você rodou aqui no notebook. E como eu comentei, é um exemplo de um treinamento de um modelo para reconhecimento e classificação de Customer Churn, a partir de dados de uma empresa de telecomunicações, que ele passa por todo ali o passo a passo que em geral os engenheiros de dados e os cientistas de dados eles tomam para treinar o modelo, onde você tem que carregar dados do seu dataset, você precisa de fazer ali algumas etapas de feature engineering, para aí sim você treinar o modelo, fazer o deploy do modelo que foi treinado em uma determinada instância para você realizar as inferências, e mais ali uma parte final a gente vai fazer a avaliação do modelo que a gente acabou de treinar. Uma avaliação mais qualitativa e também quantitativa, ali, a partir dos dados de qualidade que a gente obteve, a partir ali daquele modelo que foi treinado. Show de bola. E aqui tem uma parte de todo o setup, né? Então ele já te explica, né, como é que tem uma parte de intro e tal, então é bem... Quem quiser fazer para aprender sobre a ferramenta também é bem tranquilo, né? Sim, é bem fácil de você fazer, de você executar. E aqui a gente vai passar sobre algumas células, de bate-pronto, aqui só para explicar o que a gente está fazendo em cada um dessas células aqui do nosso script de treinamento. É importante a gente citar também, Gustavo, que os clientes eles têm a possibilidade de selecionar tanto a instância de computação que eles vão usar para os jobs de treinamento e de inferência, quanto também o kernel com os pacotes já pré-instalados ali, já pré-configurados para utilizar ali alguns frameworks em específico. Então aqui no nosso caso, sobre a instância, a gente vai usar uma ML T3 Medium com duas vCPUs e 4 GB de memória, e a gente está usando o kernel aqui com Python 3, já pré-instalado com alguns pacotes de Data Science. Mas aqui os clientes têm a capacidade de selecionar, por exemplo, instâncias com GPUs, tem a capacidade também de alocar GPUs para instâncias de uso convencional a partir do Elastic Inference, e utilizar também outros pacotes com outros... utilizar outros kernels com outros pacotes já pré-instalados. E aqui no início do nosso notebook, a gente, primeiro de tudo, passa por uma célula aqui de configuração, a gente vai portar aqui alguns pacotes e configurar alguns desses pacotes aqui na nossa instância que a gente selecionou. E fazendo outro parênteses aqui, eu já executei todas as células desse notebook do Jupyter. Justamente porque a gente tinha algumas células aqui de treinamento que poderiam tomar um pouco de tempo, né? Então, para a gente tornar isso de forma um pouco mais ágil, eu já executei tudo. Mais didático, né? Acho que o objetivo não é a gente ficar mostrando o tempo do treinamento, mas é mostrar o resultado, né? As possibilidades do serviço, né? Então... Isso, exatamente. Então, aqui, primeiro de tudo, a gente começa a importar alguns pacotes que vão ser usados. A gente está usando também aqui as bibliotecas disponibilizadas pela AWS para o SageMaker em específico. Temos também algumas outras configurações, como as roles que vão ser utilizadas para acessar os outros serviços que a gente vai usar aqui durante o nosso treinamento, como por exemplo o S3, que mais aqui na frente a gente vai falar, que vai ser o serviço onde a gente vai armazenar os dados do dataset em si, mas também os nossos outputs do nosso treinamento do modelo. Legal. E aqui a gente já começa a falar sobre os dados em si, o carregamento deles e o processamento que a gente vai utilizar ali de forma mais fina
para o nosso modelo. Então, primeiro de tudo, Gustavo, a gente pega os nossos dados do nosso dataset direto ali do S3. A gente faz o download desses arquivos que estão no formato de CSV, e aqui a gente exibe mais ou menos a cara do nosso dataset, como a gente já tem armazenado ali no nosso S3 e que a gente acabou de fazer o download por aqui. Então a gente tem alguns dados, por exemplo, como o código da área de determinados clientes que a gente está usando aqui para o nosso dataset, se aquele cliente ele tinha um plano de ligações internacionais ou não, a quantidade de minutos que eram utilizados para ligação e o número de ligações que eram usados em períodos, que eram realizadas em períodos específicos do dia, como por exemplo durante a noite, durante o dia, durante a noite, o número também de minutos e de ligações internacionais que eram feitas por aqueles clientes. E aqui no final a gente tem aqui a nossa coluna do nosso label, que indica se aquele cliente ele foi perdido ou não para aquela empresa. E nós temos aqui 21 colunas diferentes, uma descrição dos dados que estão presentes no nosso dataset, de forma bruta, que indicam ali a característica de cada um daqueles clientes, né? Legal. Mas que alguns desses dados a gente vai processar, primeiro de tudo, a gente vai exibir a distribuição desses dados ao longo do nosso dataset, e alguns desses dados que a gente tem aqui, dessas features, elas vão ser editadas para que a gente encaixe de forma um pouco mais bem trabalhada no nosso modelo. Aqui, inclusive, nessa célula, a gente exibe um pouco mais algumas das características de algumas dessas features que estão presentes aqui no nosso dataset, e a gente também exibe a distribuição deles ao longo do nosso dataset, a partir desses histogramas que a gente consegue já gerar a partir aqui dessas nossas células. A gente consegue também ver uma quantidade, por exemplo, de contagem do número de registros que a gente tem para cada uma dessas células que estão presentes ali no nosso dataset. A gente consegue também pegar algumas outras características, como os valores médios, os valores mínimos, os valores máximos, e exibir também de forma gráfica nos histogramas a distribuição dos nossos dados para cada uma das features que a gente tem presente ali no nosso dataset. E além de exibir a nossa distribuição desses dados dos dataset, das nossas features que estão presentes no nosso dataset, a gente consegue também ver a correlação que cada uma dessas features elas têm entre si e a correlação que essas features elas têm com o nosso label, né, que é o registro que a gente está querendo identificar. E é muito importante a gente ter esse tipo de visualização da correlação entre cada uma dessas features, que é para a gente ver se não tem dados ali que estão muito relacionados e que podem enviesar o resultado que a gente tem no nosso modelo. Porque dados que têm uma correlação muito alta, eles podem enviesar o nosso modelo para que essas features tenham um peso maior ali no resultado que a gente quer obter, que é algo indesejado que muitas das vezes a gente quer eliminar do nosso modelo. Então, algumas dessas... essa célula, inclusive, ela já remove algumas dessas features que estão ali alocadas ali no nosso modelo e que a gente vai querer eliminar justamente por ter uma correlação muito alta. Igual, por exemplo, um número de ligações e o valor que foi cobrado por essas ligações ao longo do dia, elas estão muito relacionadas uma com as outras. Então a gente vai remover essas features aqui do nosso dataset, justamente para que a gente deixe o dado bem mais trabalhado, sem deixar esse dado enviesado no momento que a gente for fazer o treinamento desse modelo. Além disso, tem alguns outros dados aqui do nosso modelo que a gente vai remover, que estão um pouco mais aqui acima do nosso dataset, que são dados que, na verdade, que a gente vai retrabalhar, que são dados que a gente pode deixar ele de forma um pouco mais otimizada para o modelo que a gente vai utilizar. Então a gente tem dados, por exemplo, de telefone, que como são dados únicos, pontuais, que seria dados ali para um determinado usuário, são dados que vão ser irrelevantes para o nosso modelo, já que a gente está tentando generalizar para mais outros clientes que vão ter números de telefone diferentes. Além disso, a gente tem também alguns outros dados, como por exemplo o código de área, que indica a região que aquele cliente está localizado. E que o código de área em si, a gente não precisa utilizar ele daquela forma, daquela forma numérica, mas a gente pode classificar, utilizar o código de área para criar uma classe de qual que vai ser a região que aquele usuário
ele está alocado ou não, né? Então, a gente, primeiro de tudo, a gente vai mudar o número, a classe numérica para uma classe de objeto, e a partir dessa classe de objeto, a gente vai tratá-la como uma classe, não como um número em si. E isso que vai ser muito importante também para o nosso modelo, para a gente trabalhar com classes ao invés de utilizar números, para esse caso aqui do código de área. E uma vez que a gente fizer essas remoções desses dados que tem uma alta correlação, desses dados que não vão ser úteis aqui para o nosso modelo, e essas outras pequenas modificações que a gente vai utilizar com algumas features, a gente vai dividir o nosso dataset em três porções diferentes. Nós vamos dividir o nosso dataset em um dataset de treinamento, em um dataset de teste e um dataset de validação. Isso é muito importante porque a gente consegue, a partir dessa divisão do nosso dataset, alocar alguns dos nossos registros para o treinamento em si, outra parte desses registros para a gente testar a qualidade do modelo à medida que a gente for treinando a cada uma das iterações do nosso modelo. E por fim, a gente pode utilizar uma outra parcela do nosso dataset somente para validar os dados do modelo que a gente obteve ali ao final. A ideia, então, vamos ver se eu entendi, porque eu também estou aprendendo. A ideia é, no final, quebrar a quantidade de dados que a gente tem em três arquivos, para que nessas fases em que o modelo vai passar, tanto de treinamento, quanto de validação, quanto de teste, ele não passe pelos mesmos dados. E, consequentemente, não tenha resultado enviesado. Exatamente. Que a gente que a gente consiga generalizar, que é o nosso principal objetivo aqui, é generalizar a partir de novos dados, utilizando o modelo pré-treinado com dados históricos. Exatamente esse é o nosso objetivo aqui. Então, novamente, a gente tem aqui algumas células que a gente faz esse processamento dos dados, a gente redivide esse nosso dataset em 3 parcelas diferentes, que é o que a gente vai utilizar aqui durante o nosso treinamento. E uma vez que a gente dividiu todos esses dados em porções diferentes, nós rearmazenamos esse nosso dataset no formato de CSV em um bucket do S3, que é um bucket padrão já utilizado pelo SageMaker para treinamentos e para trabalhos que a gente usa aqui com o SageMaker. Então a gente vai rearmazenar esse mesmo dataset agora já pré-configurado, já reformatado no jeito que a gente quer, armazenar ali no S3, e do S3 nós já vamos chamá-lo logo em diante aqui, que vai ser inclusive assunto do nosso segundo vídeo, durante o treinamento e durante a validação do nosso modelo. Legal. Então, basicamente para esse vídeo a gente basicamente pegou, né, a gente começou esse processo, é um processo um pouco longo, né, do começo de quebrar o dado, organizar o dado nos pilares, fazer a parte escolher as instâncias, etc. E aí no próximo vídeo a gente vai mostrar o treinamento, né? E aí a gente também faz uma avaliação dos resultados. Né? Isso, exato. Massa demais, Rafa. Vamos voltar para a tela cheia? Bom, Rafa, a gente fez, né, a primeira parte. Próximo episódio a gente continua, né? Tanto na parte de treinamento, depois a gente vê os resultados e a gente continua a discussão e a demo. Pessoal, a gente vai deixar na descrição alguns links, né, Rafa? Tanto de documentação quanto do GitHub que o Rafa mostrou, para vocês, enfim, acessarem o conteúdo e se quiserem fazer, podem fazer também. Tem todo o passo a passo, né? Então, por hoje esse primeiro episódio é isso. A gente volta depois agora no próximo para finalizar a demo, né? Sim. Então, por hoje é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Rafa, pela presença. Um abraço, pessoal. Deixa um like, compartilha, né? Se inscreve no canal. E a gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.